Então, o que aconteceu? Ela falou para mim assim, olha lá esses músicos que tocaram nesse casamento. Tem 2 músicos com o mesmo nome. Lembra desse nome, porque tem um rapaz lindo da Primeira Presbiteriana que tem esse nome, ele é um menino muito crente e ele combina com você. Eu falei, você tá doida? Da Primeira Presbiteriana eles não batem nem palma. Como que vai dar certo comigo? Eu, essa baticostal, né? Batista com pentecostal, nem sei como é que chama isso. E aí eu falei, você tá doida, Claudinha? Aí eu olhei, tinha um saxofonista e o Gustavo, tecladista da Nívia Soares. Gustavo, então o nome dele é Gustavo. Eu falei, e ele é bonito? Esse rapaz, ela, menina, ele parece um deus grego. Também já pensou com bem bonito. Eu recebo. Aí ela falou, parece um deus grego. Eu falei, aí que você tá mentindo mesmo, você tá brincando. Mentira, não, aí que você tá brincando mesmo, esse rapaz não existe, não. Crente, bonito, e que realmente ama o Senhor, e dá presbiteriano que dá certo comigo, isso aí você tá brincando comigo. Porque a gente brincava muito um com a outra. Pois naquela semana, e ela ainda falou assim, outra dica, a irmã dele dá aula no colégio cristão, que era o colégio da nossa igreja lá em Belo Horizonte. E a minha irmã estudava nesse colégio. Eu cheguei do casamento, contei para minha mãe, contei para o meu pai, né? E todo mundo ficou assim, uau, que legal, não sei o que e tal. E aí, na semana, eu adoeci, fiquei em casa. Eu falei, bendita sinusite que eu peguei. Foi a primeira vez que eu peguei uma sinusite na minha vida. Foi para ficar em casa. Que eu falei, pai, eu vou trabalhar de casa, eu posso te ajudar a responder seus e-mails daqui? Porque meu pai até hoje, né, tem secretária para ajudar nessas partes tecnológicas. E naquela época a igreja tinha só uma conta de e-mail e chegava tudo ali e um outro pastor direcionava para os departamentos. E quando chegavam cartas para o pastor Márcio e tal, ele mandava para a caixa do meu pai. E o Gustavo tinha mandado uma poesia. Ele mandou porque do lado dele, a avó dele, a tia dele eram muito amigas da mãe da Claudinha, tia Sheila, e elas estavam também assim, a filha do pastor Márcio combina com o Gustavo, porque esse menino só sabe orar, esse menino só sabe ler a Bíblia. Ele teve uma conversão radical, porque ele era do mundo mesmo. 5 anos nas drogas, nos vícios, ele deixou outras faculdades porque ele não concluía os cursos. E aí quando ele foi salvo sobrenaturalmente por Jesus, ele nasceu de novo. E o Gustavo também é uma prova do novo nascimento, porque nem eu, quando ele conta de vez em quando, porque eu não fico perguntando do passado, não. Mas quando solta alguma coisinha assim, eu falo, gente, parece que tá falando de outra pessoa. Porque ele nasceu de novo. E aí, quando ele nasceu de novo, ele estava no curso de Direito, que ele também é advogado, deixou de ser aquele cara doido, e todo mundo foi no culto de formatura dele. Todo mundo até hoje fala desse menino, do Gustavo. Aí eu sei que a mãe dele, a avó dele, a tia dele, a mãe da Claudinha ficavam falando com ele que a filha do pastor Márcio, da Batista, era uma boa menina para ele. Então ele já mandou o e-mail com esperança que fosse chegar a mim. Agora, qual a chance desse e-mail chegar a mim? Foi só porque eu servi o meu pai. Olha aí a Raquel dando água no poço. Olha. Vou arrumar umas coisas para você fazer aí, e ele vai te encontrar servindo. Eu estava servindo meu pai, respondendo os e-mails da igreja. Só que quando eu vi Daniela Bessa, aí eu gritei lá do segundo andar, Mariana, como que é o nome mesmo da sua professora do colégio cristão? Aqui tem um irmão, aqui você falou que tem um irmão bonito. Aí ela gritou lá de baixo, Daniela Borja Bessa. Gente, eu dei outro grito. Ele tinha mandado um e-mail pela conta dela. Naquela época não era muito comum, gente, computador, conta de e-mail, nessa coisa. E o que estava nesse e-mail? Era pra essa quê? poesia, uma oração que o pastor, que era o responsável, decidiu mandar para a caixa do meu pai. Quer dizer, totalmente a soberania de Deus. Gente. E aí, ele não tinha assinado. Né? Ele não tinha assinado. E era na conta da irmã. Então, quer dizer, muitas pecinhas, sabe? Lindas. E aí eu fui e respondi, mas não respondi como os outros e-mails, como uma ghostwriter do meu pai. Eu respondi, irmão, Deus te abençoe, não sei o que lá, assinado, Ana Paula. Gente, aí ele começou a mandar e-mail,
Aí eu comecei a trocar e-mail, aí a gente já deu outra conta pra gente conversar. E a gente foi trocando e-mail. E assim, eu já estava tão decidida a não brincar, sabe? Sim. Que eu já sabia que ele era, né, da presbiteriana, cessacionista, né? Que significa a teologia que acha que os dons do Espírito ficaram até a conclusão da Bíblia só, e não nos nossos dias, né? Como se tivessem cessado. Então eu contava tanta experiência doida para ele, para ver se ele ia escandalizar e me parar de conversar comigo. Só que ele devolvia com mais experiências, não sobrenaturais desse jeito, mas do verdadeiro evangelho, sabe? De amor, de compaixão, de devoção a Deus, de evangelismo, né? Também de experiência de Deus estar falando por meio da Bíblia. E aquilo, eu nunca tinha encontrado um rapaz assim. Eu falei, meu Deus, esse rapaz existe? Será que ele é de verdade? E aí eu sei que a gente foi se apaixonando nessa troca de e-mails, até que um dia meu pai sentou do lado do computador comigo e falou assim, Ana, eu quero te contar uma coisa, se fosse qualquer rapaz da internet, eu não ia, sabe, deixar você ficar conversando. Mas eu conheço essa família, a família Borja, porque tanto meus pais, do lado do papai, quanto do lado da mamãe, foram da presbiteriana antes da renovação espiritual na década de 60. Então, eles vieram para a Batista Renovada depois de uma experiência com o Espírito Santo e não puderam continuar lá. E aí, meu pai falou assim, eles são uma família muito boa, uma família de Deus, uma família temente ao Senhor. E eu vou te contar uma coisa, o vô do Gustavo, eu não tinha visto ele pessoalmente ainda. O vô do Gustavo pagou pelo seu parto. Como assim? Eu fiquei assim... Você não tinha nem visto pessoalmente, já tinha pago pelo parto. Exato! Aí meu pai contou que ele era um pastor jovem, pobre, né? E que ele era também secretário, né, da ata, lá do Hospital Evangélico. E capelão. E o vô do Gustavo era um homem muito rico. Ele construiu a parte de hemodiálise, toda a parte de diálise do hospital, e ele era o diretor do hospital. Ele dedicou muito dinheiro e a vida dele ao Hospital Evangélico de Belo Horizonte. E ele ajudou muitas pessoas, e ele gostava muito do papai. E quando minha mãe ficou grávida de mim, ele foi e pagou. E a gente ficou, né, e a mamãe, a gente ficou no quarto, a gente teve tudo diferente. E aí, quando meu pai falou isso, eu falei... Aí que eu pirei, né? Eu falei assim, essa história de amor tá bonita demais. Eu tenho até uma música. A mais linda história de amor foi o Senhor quem contou. Aí eu faço umas músicas na internet e falo assim, você tava pensando era no Gustavo, não era em Jesus não, confesso. E assim, né, quando deu umas 3 semanas, assim, o Gustavo me convidou para jantar. O Senhor já tinha me falado que ele ia me chamar e me falou o restaurante que ele ia me levar. Olha. E ele me levou exatamente nesse restaurante. E foi aí que você viu pessoalmente? Foi a primeira vez. Minha mãe colocou uma câmera escondida. É sério? Minha mãe é muito divertida. Tinha isso já? Sim, na época? Ela colocou, uma câmerazinha escondida. Porque no restaurante? Mundo... Não, em casa, quando ele foi me buscar. Porque todo mundo da família queria saber como ele era, né? Gente, quando eu abri a porta... O que você achou? E eu vi ele lá embaixo, me esperando na rua. Eu não acreditei. Ele é lindo mesmo! E o pior é que eu passei tanto tempo me arrumando. E um dia conversando com ele, quem se lembra do nosso primeiro encontro? Ele, eu só lembro do barulho. Toque, 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 toque dessa sandália. Eu não acredito! Então, realmente, assim, o Gustavo foi um presente. Eu lembro de levá-lo à casa dos meus tios. Eu tinha um tio que já está no Senhor, muito querido, muito inteligente. E sentado, assim, na mesa de comida, ali minha tia sempre reunindo todo mundo à mesa, né? A experiência da mesa lá da família Valadão é sempre na casa da tia Damares. E aí meu tio Hélio virou, falava pouco, e o Gustavo sentado à mesa e os outros... que eu já tinha levado candidatos, né? Já tinham passado por aquela mesa. Eu lembro direitinho do meu tio, finalmente levantando a cabeça e falando assim... Agora sim. Tipo... Finalmente, né, Ana? Finalmente, né, Ana? Ele era apaixonado com o Gustavo.